Oi, pessoal, como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. Bom, nas aulas anteriores, vocês já devem ter visto a importância de citar e referenciar aquelas informações que a gente inseriu no nosso trabalho, dando embasamento teórico e científico, então, a esse trabalho. Na aula de hoje, nós vamos aprender como devemos citar a fonte dessa informação. E na próxima aula, vamos aprender a referenciar o trabalho citado. Existem diversos formatos a serem adotados para fazer as citações às referências. Aqui, na Faculdade de Odontologia, seguimos as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para facilitar a formatação das citações, nós elaboramos uma apostila com todas as informações necessárias. Falaremos sobre ela daqui a pouco. Bom, por que as citações são importantes? Não sei se vocês se lembram, mas quando deixamos de fazer a citação de uma autoria ou da fonte de informação que utilizamos do nosso trabalho, cometemos o plágio. O plágio, ele não é somente desonestidade intelectual, mas também é crime previsto em lei e infração ética, previsto no Código de Ética Odontológico. Então, gente, não adianta falar que é por ignorância, má fé ou problema estrutural, porque esses argumentos não têm muita importância se existirem provas materiais de que o plágio ocorreu. Então, devemos tomar muito cuidado. Qualquer informação que inserirmos no nosso trabalho, seja um TCC, uma dissertação, tese, artigo, nós temos que citar a fonte. As citações, então, são trechos transcritos ou informações retiradas de publicações consultadas para a realização do trabalho científico. Dessa forma, a fonte onde foi extraída a informação deve ser citada obrigatoriamente, respeitando todos os direitos autorais, para a gente não cometer, então, o plágio. As citações podem ser de três tipos: citação livre, citação textual e citação de citação. Vamos explicar cada uma delas. Começando, então, pela citação livre ou citação indireta. Gente, na citação livre, as ideias elas são reproduzidas sem que as informações sejam literalmente transcritas do texto original. Basicamente, então, escrever a informação à sua maneira, ou seja, ela deve ser feita de forma a parafrasear a informação original. Nós temos dois modos de fazer essa citação livre. O primeiro se dá quando o autor consultado ele é parte integrante do meu texto. Então, o último sobrenome do autor ele deve ser digitado em grafia normal no texto e o ano da publicação deve ser colocado entre parênteses. Nós vamos ver aqui embaixo alguns exemplos. Reparem aqui, então, no texto original. Estudos epidemiológicos realizados na Dinamarca revelam que 50% dos escolares sofreram traumatismo na dentição decídua. Quando eu uso essa informação no meu trabalho científico e quero citar o autor como parte integrante do meu texto, eu devo fazer uma paráfrase, como aqui no exemplo. Segundo Andreasen, abre parênteses, 1991, fecha parênteses. Estudos epidemiológicos realizados na Dinamarca revelam que ocorreu traumatismo na dentição decídua em 50% dos escolares. Observem, então, que o autor, Andreasen, é parte do meu texto e seu último sobrenome está em grafia normal e o ano da publicação do trabalho de Andreasen que eu consultei está entre parênteses. Dito isso, vamos ver então as variações conforme o número de autores. Aqui temos alguns exemplos de citação de trabalho de um e dois autores. Quando apenas um autor, é só colocar em grafia normal o último sobrenome do autor, seguido pelo ano de publicação entre parênteses. E quando são dois autores, nós colocamos também em grafia normal o sobrenome desses autores, separando pelo E, ou seja, eu escrevo o último sobrenome do primeiro autor,
seguido pelo sobrenome do segundo autor e depois o ano da publicação. Aí no exemplo nós temos Minayo e Souza e em seguida, entre parênteses, vem o ano da publicação, que no caso é 1989, seguido da informação que está sendo citada de forma parafraseada, pois trata-se de uma citação livre. O mesmo raciocínio nós seguimos quando vamos citar o trabalho com 3 autores. Colocamos, então, o último sobrenome dos autores, seguido pelo ano da publicação entre parênteses. Já nos casos de publicações escritas por mais de 3 autores, nós colocamos o último sobrenome somente do primeiro autor, seguido pela expressão et al. E o ano da publicação entre parênteses. Mas o que quer dizer essa expressão et al? Essa é uma expressão, gente, latina, que significa e outros. Então, quando vamos citar um trabalho que foi escrito por mais de 3 autores, colocamos o último sobrenome do primeiro autor, seguido pela expressão et al. E essa expressão, ela deve ser escrita em letra minúscula e deve estar em itálico, pois é uma expressão em latim, não é da nossa língua. Depois dessa expressão et al, nós temos sempre que colocar um ponto final, porque se trata de uma abreviação. A segunda maneira de se fazer uma citação livre é quando os autores não são partes integrantes do meu texto. Então, o nome do autor consultado não é sujeito da frase que eu redigi. Nesses casos, o seu último sobrenome deve ser colocado entre parênteses, digitado agora em caixa alta, separado pelo ano de publicação por uma vírgula. Isso evita, gente, esse modo, evita interrupção na sequência do meu texto. Nós vamos ver alguns exemplos. Quando queremos fazer uma citação livre, em que o autor não é sujeito da frase, ou seja, os autores não fazem parte da sentença, devemos primeiro colocar a informação que será citada e no final eu faço a citação, com o nome do autor em caixa alta, separado por uma vírgula do ano da publicação, tudo entre parênteses. Vale lembrar que quando falamos em citar o nome dos autores, estamos nos referindo ao último sobrenome dos mesmos. E quando o documento consultado ele for escrito por 2 autores, nós colocamos a informação citada novamente, de forma parafraseada, e no final abrimos os parênteses e colocamos o sobrenome desses autores, em caixa alta também, separados por ponto e vírgula e seguido do ano da publicação. Como no exemplo, os dados estatísticos não foram enfatizados porque o mito dos números leva as pessoas a lerem com frieza a cifra da economia mundial. Quem disse isso? Foi Minayo Souza, em 1989. O raciocínio ele é o mesmo quando vamos citar um documento escrito por 3 autores. Colocamos no final da frase, entre parênteses, o sobrenome desses autores em caixa alta, separados por ponto e vírgula, e o ano da publicação, vindo sempre separado por uma vírgula, como no exemplo aí. Ericone, ponto e vírgula, Clemente, ponto e vírgula, Mosqueira, vírgula, o ano da publicação. Já quando o trabalho que vamos citar tem 3 autores, mais de 3 autores, digo, nós usamos o sobrenome do primeiro autor, seguido pela expressão et al. E o ano da publicação separado por vírgula. Não esquecer de colocar o et al. Em letra minúscula, em itálico e adicionar o ponto da expressão et al. Então, depois do L, colocar um pontinho. Mas nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, quando temos vários autores que afirmam a mesma assertiva, ou seja, quero citar vários trabalhos que reportaram o mesmo achado. Eu devo organizar a minha citação em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor de cada trabalho citado. Por exemplo, Cabrini et al., 1956, Holland, em 1971,
e Schroeder em 1995. Por meio desse exemplo, nós podemos concluir que a informação que eu citei veio de 3 trabalhos diferentes. Um deles, no caso primeiro, que aparece na citação, foi escrito por mais de 3 autores, sendo o primeiro autor chamado Cabrini, e o outro documento consultado foi escrito por Holland, e o último documento, o autor é Schroeder. Outro detalhe que a gente precisa atentar é quando nós temos um nome composto. Por exemplo, Serra Negra é um nome composto e não podemos citar apenas negra. Observem o exemplo, que é a forma correta de ser citada. Outra coisa também que a gente tem que prestar atenção é quando temos referências familiares. Por exemplo, neto, sobrinho, tio. A referência familiar tem que ser citada juntamente com o penúltimo sobrenome da pessoa. Ou seja, nós precisamos colocar o sobrenome e a referência familiar para a citação. Por exemplo, Mesquita Neto et al. Em 2006, digam, afirmam que a técnica utilizada em seu estudo... Então, Mesquita Neto. Não podemos esquecer de colocar o último sobrenome depois da referência familiar. Então, pessoal, essas foram as formatações referentes à citação livre. Agora vamos aprender a fazer uma citação textual, que também é conhecida como citação direta. Na citação textual, nós temos a transcrição literal do texto de outro autor, exatamente como consta no original. Então, nesses casos, não é imprimida a identidade do autor que está escrevendo, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V do texto do autor. Após inserir essa transcrição da informação desejada, nós devemos fazer a devida citação, colocando o sobrenome do autor, ano de publicação e página da fonte consultada. Observem, então, que quando nós temos a citação textual, tem que colocar a página. Existem 2 tipos de citação textual, a curta e a longa. Vamos começar pela citação textual curta, que é quando a informação citada tem até 3 linhas. Ela deve ser inserida no texto entre aspas duplas. Vamos ver aqui os exemplos. Aqui nós temos o exemplo. O saber a que que deveria referir a educação popular não poderia ser o saber das classes dominantes, mas sim das classes populares. Quem disse isso foi Manfredini, em 1978, na página 62. O trecho em azul está entre aspas, que é aquele que estou citando, sendo essa informação proveniente, então, do documento redigido pelo autor Manfredini. Reparem que após inserir o texto transcrito, entre aspas, eu fiz a citação referente ao autor da informação, com o sobrenome em letra maiúscula, seguido por vírgula, o ano da publicação e também a paginação. Reparem que eu não escrevi a palavra página, é apenas uma letra P, minúscula, seguida do ponto. O segundo tipo de citação textual, então, é a citação textual longa. Para ser considerada uma citação textual longa, o trecho citado tem que ter mais de 3 linhas. Ao fazer a citação dessa informação, o trecho transcrito deve formar, então, um parágrafo independente, recuado 4 centímetros à esquerda e com letra menor do que o restante do texto. O espaçamento entre essas linhas é simples. E reparem que, diferentemente da citação curta, a citação longa não precisa ter aspas. Reparem aí no exemplo. Aqui nós temos um exemplo de citação textual longa. Observem que o trecho transcrito está em letra menor do que o restante do texto. E existe um espaçamento simples entre as linhas e recuo de 4 centímetros à margem esquerda. Nesse caso, o autor ele é integrante do meu texto, como podemos observar. O Toshiba
abre parênteses, ano da publicação, ponto e vírgula, e depois colocamos a página referente ao documento consultado, do trecho transcrito. E aqui, nós observamos o mesmo exemplo da citação textual longa anterior, no qual o autor não integra o texto, ou seja, não é sujeito da minha frase. Nessa situação, assim como fazemos na citação livre, as informações referentes ao nome do autor, data, publicação e paginação devem vir após o trecho transcrito. Para tanto, nós vamos abrir parênteses, colocar o sobrenome do autor em caixa alta, seguido pelo ano e paginação da publicação. Além da citação livre e da citação textual, nós também temos a citação de citação. Vale lembrar que citação de citação, ela só deve ser feita quando não temos acesso à fonte primária da informação. Gente, atualmente é muito difícil, né? Nós não encontrarmos essa fonte primária, devido ao amplo acesso de informação viabilizado pela internet e portais, como, por exemplo, o portal CAPES. Por isso, então, que a citação de citação, ela pode ser vista meio que como preguiça. Será que realmente o pesquisador não teve acesso à fonte primária ou ele ficou com preguiça de buscar a fonte primária? Bom, é importante que vocês entendam que essa citação pode e deve ser feita, mas apenas quando não tiver acesso à fonte primária dos dados, ok? Vamos a um exemplo, então. Nesse exemplo, nós temos Marinho, abre parênteses, 1980, que é o ano da publicação de Marinho, que foi citado por Marconi e Lakatos em 1982, fecha parênteses, e a informação que foi citada. Então, podemos observar que esse documento, o documento que eu consultei, foi escrito por Marconi e Lakatos, mas o autor da fonte primária foi Marinho. Então, como eu não consegui o acesso do trabalho de Marinho, e eu precisava citar a informação escrita por ele, eu consultei o trabalho de Marconi e Lakatos, já que eles tinham feito uma citação daquela informação que eu precisava, mostrando que eu não li o trabalho de Marinho, mas sim Marconi e Lakatos. Pessoal, depois de ver os tipos de citação e como citar, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades que precisam ser realizadas sobre o assunto citações. Primeiro, vocês precisam ler o conteúdo disponível na página do Moodle. Depois, vocês devem consultar a apostila que nós disponibilizamos para ajudá-los à realização dos exercícios. É muito importante que vocês guardem essa apostila. Ela será de grande valia no decorrer do curso de vocês para cada trabalho que vocês forem realizando, principalmente TCC. Então, depois de ler a apostila, vocês devem participar do desafio Kahoot. Ele é um joguinho de perguntas e respostas que vai servir como um treinamento para ajudá-los a fixar o conteúdo. E por último, depois de treinar no desafio Kahoot, vocês devem consultar a apostila e demais documentos disponíveis aqui na página do Moodle para realizar os exercícios. E, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.